botar agora. Porque, geralmente, assim, no início, já é bom lembrar logo, porque às vezes eu esqueço tudo. Eu Tá. gravei com os meninos a resolução do TD quase todo, tá? E quando acabar aqui a aula de vocês, eu posso mandar para vocês também a resolução do TD quase todo, tá? Para que Uhum. possam, assim, aqui a gente tirar dúvidas, assim, pode ser até mais livre e tal, porque depois vocês vão ter esse vídeo da aula que eu dei para os meninos lá, os outros meninos do Sul, e a gente acabou resolvendo o TD quase todo, então vai ajudar vocês também, tá certo? Então, quando Tá. aqui eu mando para vocês, beleza? Mas Pois, eu já botei para gravar agora. pois então é melhor tipo, a gente continuar resolvendo a questão do livro, só acha? Não sei, você que sabe. As do TD eu resolvi já. Tipo assim, eu não resolvi todo o TD, mas faltou só algumas assim de geometria, porque no TD tem física, tem as duas físicas, e tem geometria. Faltam umas três, quatro questões só. Mas eu resolvi bem umas. Mas de geometria que faltou? Foi geometria. Dessa física de óptica eu resumi todas. Ah, então tá tudo bem. Certo? Aí, tio, a outra foto que eu mandei era só para entender uma partezinha teórica, Cadê? Essa, que é a parte da página 480. tá, deixa eu pegar aqui. Aí, eu só acho que essa parte é importante, aí, essa parte aí da 478, do P maior que zero, P menor que zero. Cara, é assim. Principalmente na hora que você está fazendo as questões, certo? Porque esse negócio aqui do referencial de Gauss, as pessoas não dão muita atenção, mas na hora de resolver as questões, tem uma influenciazinha. Porque assim, ó, se você tem que saber essa convenção, esses sinais, tá? Quais são esses sinais? Bem, primeiro, se o espelho é côncavo, o foco é positivo. Se o espelho é convexo, na hora dos cálculos, o foco é negativo. Aí, ó, se a imagem ela é real, ó, toda imagem real, ela é invertida. Se a imagem é real invertida, vamos lá. Pelinha é positivo, certo? Ou seja, se você calcula o pelinha e ele dá positivo, você já sabe que a imagem é real invertida, certo? Agora, por ela ser invertida, a imagem, que é o tamanho da imagem, e o aumento linear, que é o razão, eles são negativos, porque a imagem fica de cabeça para baixo, certo? Então, isso também vai influenciar. Porque às vezes o cara diz assim, ó, que a imagem ela foi projetada. Então, sempre que aparecer essa palavra, que a imagem foi projetada, significa que a imagem é real, certo? A imagem real ela tem que estar numa tela, num anteparo, ela tem que ser projetada para as pessoas conseguirem enxergar, tá? Essa imagem projetada também é muito usada a palavra anteparo, como se fosse uma espécie de tela. É algo que vai parar a imagem que a gente vai conseguir enxergar. E se eu disser, por exemplo, que a imagem foi projetada, que a imagem projetada tem quatro vezes o tamanho do objeto. Essa frase aqui, ó. A imagem projetada tem, por exemplo, o triplo do tamanho do objeto. Aí, se você não sabe esses sinais, assim, ou se você está confuso, é capaz de você dizer que o vazão, que representa o aumento linear transversal, que é quantas vezes a imagem é maior que o objeto, é capaz de você colocar só 3. Vazão é 3. Ah, porque a imagem é 3 vezes maior que o objeto, então o vazão é 3. Porque, como ele falou a palavra projetada, implica que a imagem é real. Se ela é real, ela é invertida. E se é invertido, o vazão é negativo. Então, esse azão aqui, na hora dos cálculos, você tem que lembrar que ele é -3, certo? Ou seja, o azão negativo só diz que ele é de cabeça para baixo, mas pelo número ser 3, significa que a imagem é 3 vezes maior do que o objeto. O tamanho dela é 3 vezes maior.
Então, esses sinais, eles acabam sendo importantes demais na hora dos cálculos, certo? E se a imagem for virtual, sempre que a imagem é virtual, ela é direita, aí o P' é negativo, ou seja, se você calcular o P' e ele der negativo, é porque a imagem é virtual. Agora, o I é positivo, porque a imagem é direita, e o Azão é positivo, certo? Então, esses sinaizinhos, eles acabam sendo bem importantes. As fórmulas, muita gente aprende essa fórmula. 1 sobre F é 1 sobre P, mais 1 sobre P', que é a equação de Gauss. Só que devido a ter muitas frações, ó, 1 sobre P, 1 sobre P', o cara tem que fazer MMC, muitos professores preferem não usar essa. Preferem usar essa aqui, ó. F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. É a mesma coisa, ó. Essa daqui faz a mesma coisa que essa. Só que é mais fácil até tipo, de resolver a conta. É o produto pela soma. É P vezes P' sobre P mais P', certo? E a outra do aumento linear é menos P' sobre P, que é igual a I sobre O, que é igual a F sobre F menos P, certo? Que é igual a F sobre F menos P. Então, essa fórmula aqui também é bem importante. E o raio de curvatura ele é o dobro do foco. Então, essas fórmulas aqui são as fórmulas dessa parte de equação de Gauss, da parte analítica dos espelhos esféricos. Tá? Que eu acredito que cai alguma dessas questões. E apesar de ser 5, eu acho que vai ter um envolvendo esses cálculos aí. A gente pode até resolver algum aqui desse teu livro, certo? A maioria não vai ser por esses cálculos aí, não. Não, é porque assim, eu não sei se é a maioria, porque assim, ó, vamos lá. Tem muito conteúdo de espelhos esféricos, certo? Eu, Daniel, o que é que eu cobraria de espelhos esféricos? Eu colocaria uma dessas questões envolvendo ângulo, tipo de espelho plano envolvendo ângulo, porque é espelho plano e esférico na mesma prova. Só são 5. Outra, eu colocaria questões envolvendo 2 espelhos planos. Eu colocaria 3 questões de espelhos planos e 2 de esféricos. Então, esses 2 de esféricos é que seriam essas questões aqui de Gauss, certo? Mesmo já tendo outra prova já caiu os espelhos planos. Já caiu tudo de espelhos planos ou não? Não, Não caiu essa parte de 2 espelhos, não, né? não. Pode ser que cobre 3 questões de Gauss, assim. Eu não sei, mas assim, geralmente essas questões aqui, porque na prova de vocês está caindo mais questões de cálculo. Não está caindo tanta teoria nessa prova de 5 questões. Então pode ser que eles explorem aí essa parte de Gauss, mas eu acho que 3 questões de Gauss, eu acho que não. Enfim. Bom, mas deixa eu botar aqui, ó, uma questão que eu acho que. Deixa eu achar aqui. Aí aqui já mudou completamente. Ó, essa daqui, peraí. Eu não consegui fazer a 60B, tio. A 60 bem pronto, a 60 é muito boa. Vamos fazer a 60. Aí, a 60 é uma das questões que eu também botei no meu TD essa 60. Tá no telhado do senhor? Tá no meu TD, porque ela é muito boa. Ela já caiu na prova do Cristo. Quem quer pular, cai questão de lei de vocês na prova. Quando a questão é muito boa, o professor não tá nem vendo, ele bota mesmo. E essa aqui eu já vi uma vez na prova, por isso que estava lá. Ó, mas essa questão, ela não é aquela típica questão, aquela questão clássica, não. Você vai ver que ela já vai ter um nível de dificuldade um pouquinho. Ele diz assim, ó, a distância entre um objeto luminoso e a sua respectiva imagem, conjugada por um espelho esférico gaussiano, é de 1,8. Então, esse 1,8, ele não é nem o P e nem o P'. Porque esse 1,8 ele é a distância entre o objeto e a sua imagem,
certo? E o P é a distância do objeto para o espelho, e o P' é a distância da imagem ao espelho. Então, esse 1,8 ele não é nem um P, nem um P'. Aí ele diz assim, ó, sabendo que a imagem tem altura 4 vezes a do objeto, e está projetada, a palavra mágica, projetada. Visto aí, ó, projetada é porque é real, perfeito. Se é real, é invertido, perfeito, está de cabeça para baixo. E se ele diz que a imagem ó, tem uma altura de 4 vezes, o azão vai ser menos 4. Vai ser 4 porque o tamanho é 4 vezes maior, é o que ele diz, mas vai ser negativo porque vai ser invertido. Perfeito. Então, essa imagem que está sendo produzida ó, é real, invertida e maior. Então, a imagem é real, invertida e maior. Aí, o que é que seria bom o aluno saber fazer? Seria bom o aluno ele conhecer, certo? Como é que a imagem vai ficar mais ou menos aqui, ó. Foco, stand de curvatura e vértice. A ideia é a seguinte, ó. Quando a imagem ela é real, invertida e maior, o objeto ele tem que ficar aqui, ó, entre o centro e o foco. O objeto ele fica aqui, certo? E a sua imagem ela vai ficar bem aqui, ó, tá? O objeto ele fica aqui e a imagem fica bem aqui. Tipo assim, teria uns raios, certo? Teria uns raios aqui, que a gente faria aqui uns raios aqui, e aí a imagem ela se formaria por aqui. Por que seria importante o aluno entender isso? Porque, assim, esse é o objeto. Então, do objeto ao vértice do espelho é o P. E da imagem até o vértice do espelho é o P'. E o que ele deu para a gente foi a distância da imagem até o espelho, que é esse D aqui. Ó. Então, esse 1,8 que ele deu vai ser quem nessa questão? Vai ser o P' menos o P. Ó. Vai ser o P' menos o P, que é 1,8. Ah, Leon, como é que eu saberia que é o P' menos o P e não é o P menos o P'? Em geral, ó, tem uma dica para isso também, para que a gente não seja preciso desenhar isso tudo. É assim, ó. Quando você diz que a distância de uma coisa para outra é 1,8, é porque é da maior a menor. Ou seja, se uma diferença deu algo positivo, é porque você pegou um número maior e subtraiu de um número menor. E o P', certo? Quem for maior entre objeto e imagem é o que vai vir primeiro. Ele não está dizendo para a gente, por exemplo, que a imagem é 4 vezes maior. Então, se ele está dizendo para a gente que a imagem é 4 vezes maior, então vai ser o P', que é a distância da imagem ao objeto, menos o P, ou seja, vai ser o P' porque a imagem é maior, certo? Se nessa questão ele tivesse dito, por exemplo, que a imagem é 3 vezes menor, e ele tivesse dado que a distância do objeto para a imagem é o mesmo 1,8, seria P menos o P'. Ou seja, se ele tivesse dito que a imagem era menor, e, portanto, se a imagem é menor, o objeto é maior, maior ele vai ficar na frente aqui. Então, seria P menos o P', que seria 1,8. Como aqui ele está dizendo que a imagem é maior, então vai ser P' menos P, que é igual a 1,8. Deu para entender um pouquinho? Sim, Daniel, Deu. uma pergunta. Quando, nesse caso que é a imagem real invertida, a imagem vai ser menor que zero, né? O I menor que zero? O I também é negativo. Certo. Tanto A como I, eles são menores que zero. Aí vai ficar o P' menos P é 1,8 e vai ficar que o Azão é menos 4. Só que o Azão, que é menos 4, ele é menos o P' sobre o P. Ó. Azão, que é o aumento linear transversal, é menos o P' sobre o P. E aí a gente pega isso aqui, ó, troca o sinal do P' com o 4, faz a cruzadinha aqui, ó, e vai ficar aqui P'
vai ser igual a 4P. Ó. P' vai ser igual a 4P. Ó. P', troca o sinal aqui, vai ser igual a 4P. Então, no lugar desse P'zinho aqui, ó, você vai colocar 4P. Então, vai ficar 4P menos o P vai ser igual a 1,8. Então, P' é 4P, vai ficar aqui, ó, menos o P igual a 1,8. 4P menos P vai dar 3P, é 1,8. E o P vai ser, passo 3 dividindo, ó, vai ser 0,6 metros. Então, Eu posso falar que o I é 4O? Posso, né? pode sim. Só que Eu cuidado, fiz assim. o aumento, ó, presta atenção, o aumento, ele é o I sobre o O. Só que como tu sabe que a imagem é invertida, certo? Tu teria que colocar o Azão aqui menos 4. O I, ele seria menos 4O, certo? Fica um pouco chatinho? Fica. Porque, Mas eu fiz com o I sendo 4O e deu 0,6. então, mas tu não colocou esse menos aqui na fórmula. Não. Exatamente. Então, assim, tu acabou fazendo duas coisas. Foi eu errei a fórmula. Pois é, mas Deixa eu ver. acabou dando certo. Por que que acabou dando certo? Porque em algumas situações, mesmo que a gente esqueça um sinal, dá certo. No caso aqui, ó, se tu esquecer que o I ele é invertido, que ele é negativo, e se tu esquecer, por exemplo, esse sinal aqui, ó, vai dar certo. Mas precisa esquecer os dois ao mesmo tempo, certo? Para poder dar certo. Então, por isso que é confuso. Então, é melhor não esquecer nada, tá? Então, quando ele diz que o aumento, que a imagem é 4 vezes maior, antes de tu colocar aqui que o azão é 4, antes de tu colocar que aqui é 4, tu precisa ver se essa imagem ela é real ou se ela é virtual. Se ele falar a palavra projetada, se ele falar anteparo e tudo, aí você vai saber já que é real, e aí você vai lembrar do sinal negativo, para poder dar sempre certo, tá? Porque às vezes a gente chega no Ela, isso. o sinal é negativo quando ela for real É, ou é quando ela for invertida? mas sempre Sempre quando é real invertido. É verdade. sempre que real é invertida. Então, mas o que é negativo? É o azão e o i. O azão e o i, eles são negativos, porque a imagem é feita de cabeça para baixo, certo? Então, nesse caso aqui, o P é 0,6. Se o P é 0,6, eu coloco aqui, aí o P' vai ser 4 vezes o 0,6, o P' vai ser 2,4 metros, e ele não quer nem o P nem o P' no item B. No item A, ele quer saber qual é o tipo de espelho, e o único espelho que gera imagens reais, certo? É o espelho côncavo. Então, por isso que o item A é bem bobo, porque ele diz que a imagem é projetada, a imagem é real, o único espelho que gera imagem real, e também é o único espelho que amplia, porque o espelho convexo, ele só gera imagens virtuais, direitas e menores. Então, como ele está dizendo que a imagem é 4 vezes maior, também dava para matar por isso aí. Mas o item B dessa questão é que é o item bom. Ele quer o raio de curvatura. Para achar o raio de curvatura, eu tenho que achar o foco, certo? E agora eu já posso achar o foco porque eu tenho um P. Então, agora vai ser foco, vai ser igual a P vezes o P' sobre P mais o P'. Então, o P é 0,6, o P' é 2,4, o P é 0,6 e o P' é 2,4. Então, vai ficar 0,6 mais 2,4 dá 3. E aqui vai ficar 0,6 vezes 2,4. Então, aqui eu posso fazer assim, ó. 0,6 por 3 dá 0,2. Duas vezes isso aqui vai ficar 0,48. Então, esse vai ser o foco. E o raio de curvatura é o dobro. Dobra aqui, vai ficar 0,96. Vê se tem mais temporada, Mariana. Assim, ó, obrigada. Tá. Beleza? Uhum. Uhum. Por é 0,96.
Tem que mandar ele pra pouco, gente. Então, ó, essa questão ela é muito boa. Ela seria um nível bom para cair. Ela não é daquelas facinhas. Porque tem umas facinhas aqui, no qual ele dá o P e o E pelinho, ela tá no nível fácil. ela tá no nível 1. Mas acredite, eu acho que ela tá aqui já faz tempo. Mas eu acho que ela tá meio errada, sabia? Que a maioria dos alunos se engancham bastante nela. Tio, faz a 58, por favor, tio, então. Ah, esse negócio. Da mesma página, 4 então. Fazer qual? A 58, aquela que você tava vendo. Então, a 58 também é muito boa, a 58. Apesar de ser do nível 1, são questões boas, assim. Não sei, acho que sim. Esqueci da minha hora. Não, Ei, não tô brincando, né? Ó, eu não sei qual que é. o meu aqui tem peraí. Eu vou dar mais no pedido. Ou eu pedi a mais, ou eu quero mais. Bem que eu tava achando caro. Ou não, né? Ou era caro mesmo, não sei. Enfim, deixa. Ó, Uma maionese. que é o seguinte, ó. Diante de um espelho esférico perpendicularmente ao seu eixo, é colocado um objeto luminoso a 15 centímetros do vértice. Ou seja, um objeto está a 15 do vértice, então o P é 15, certo? Esse é o teu. O meu tem umas coisinhas aí. Demitido. Pronto. Aí, ó, deseja-se, presta atenção nessa frase agora, ó, que a imagem correspondente seja projetada. Ó. Então, o que é que vocês aprenderam? Se é Que projetado, é negativo. que é negativo. Então, se é projetada, é invertida, certo? E aí ele diz, ó, no anteparo, e que tenha 4 vezes o comprimento do objeto, ou seja, o asão, ele é menos 4. Você tem que se tocar disso. A imagem é maior E o I é menos 4O, né? e o I é menos 4 ossos, se você quiser botar assim. Eu pedi Então, que se for colocar na fórmula, dá isso. Porque se você esquecer desse sinal, provavelmente vai dar ruim, certo? Eu nem gosto de botar essa fórmula aqui, não. Assim, tipo assim, eu não gosto de usar I, ó, certo? Eu gosto de usar o asão. O asão. Me acostumei a usar o asão. Vou deixar aí. Aí vai ficar. Pô, deixa do lado, por favor. Obrigado. Aí vai ficar assim, ó. Então a gente tem o A, a gente tem o P e tem o A. E aí, primeiro, se a imagem é real, habitual do besta, ela é real invertida. Aí ele quer a distância do anteparo, porque o anteparo é onde vai ficar a imagem. Então, quando ele quer a distância do anteparo ao espelho, quando ele quer a distância do anteparo, quando ele quer a distância do anteparo, Vai derrubar o meu, é? Mesmo? não, desculpa. Quando ele quer a distância do anteparo ao espelho, ele quer o P', certo? Então, para a pelinha, você faz, ó, asão é igual a menos o P' sobre o P, certo? Extra. Diminui o ventilador para não esfriar tanto. Então, o asão é menos o P' sobre o P, ó. O asão é menos 4. E brownie de brigadeiro com sobremesa. Arrasamos Sem cogumelo. sem cogumelo. Aí vai ficar Não é aqui. brownie não, é só falar. P' vai ficar 60, ó. Então, o item B já é 60. E ele quer a distância focal do espelho. Eu já tenho o P e o P'. Tio, Pra... o pelinho, nesse caso, a gente sabe que é real também, porque ele é maior que zero, né? Então, porque é positivo, exatamente. Então, tudo tem que casar. Certo? Não. Arrasou, não arrasei. Dessa vez. Fui eu que arrasei, não. Pareceu do nada, mas parecendo longe. Isso foi por Deus. Foi Deus que não. Mas vamos para outra física, tio. Vamos. Tu mandou umas aqui desse aqui, né? A C é 12. Deixa eu ver. A 6, eu não entendi. Qual? A A C, C letra C. é 12.
Não entendi ainda. A seis. A, C, são 3 itens, A, B e C. Na passada. Ah, da passada. Ele quer a distância focal do espelho. Como era Mas 60. pode fazer outra. 12. Mas é 12, sim. Tem umas questões muito malucas aqui, né? De termodinâmica. Tio, essas daí eu consegui. Oh, mas volta ali na 58 pra eu falar o jeito que eu fiz pro senhor. Claro que foi meio doido mesmo. Aqui. Ó, nessas daí, tio, eu fiz foi relacionar as duas fórmulas. Para poder relacionar a fórmula da temperatura com a da energia cinética. Eu sei que a temperatura é emissão sobre 3R vezes velocidade média quadrática ao quadrado, certo? Sim. E a energia cinética média é emzinho sobre 2 vezes Mas velocidade assim, média quadrática ao quadrado, né? sim. Aí o que foi que eu fiz? Fiz o cruzinho na energia cinética média. Aí ficou duas energias cinética média igual a m vezes velocidade média quadrática ao quadrado. Aí eu joguei na fórmula da temperatura para poder ver se é diretamente proporcional ou inversamente Mas proporcional. é. É assim? Não. O que a gente tem que saber é o seguinte, ó. E quando aumenta a temperatura, certo? A energia cinética, ela aumenta, tá? E é, a energia cinética aumenta e a energia interna do gás também aumenta. A energia interna, ela é função exclusiva da temperatura. Então, da temperatura em Kelvin, claro. Então, se a temperatura aumenta, e é diretamente proporcional. Se a temperatura dobra, a energia cinética das moléculas também dobra, certo? Uhum. Não precisa saber essas fórmulas. Essas fórmulas mal caem. É mais para ter, se você ter uma noção do que depende das coisas. Certo. Tem questão de velocidade média quadrática, não entender? Bom, isso aí eu acho que não vai cair, não. Tá no Pois, roteiro. mas pode ir para a termodinâmica, tio. Aí para acabar e a gente Velocidade tá trazendo a média noção. quadrática. Não, É. a velocidade média das moléculas e tal, depende da temperatura, essas coisas, mas assim, por exemplo, para se usar essa fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui, ou então, sei lá, tipo assim, eu não vi nenhuma questão, não, para usar essas questões aqui. Essas fórmulas. Agora, outra coisa. É a primeira vez que o Cristo cobra esse conteúdo, certo? Ano passado, não cobraram esse conteúdo no primeiro ano médio. Não cobraram, tá? Eles são a primeira turma, então eu não tenho nem provas assim anteriores para poder saber se o nível que anda caindo, se anda caindo questões parecidas com o livro, ou se são questões assim bem diferentes. Eu não tenho Na nem. maioria das provas de física tá caindo parecida com o livro. Tá caindo questão igual do livro, na verdade. Isso é bom. Agora, eu acho que vai ser mais explorado não essa parte de energia aí, e sim a parte da primeira lei da termodinâmica. Pois pode revisar, tia, a termodinâmica aí, por favor. Eu bato aí. A gente vai obter se der tempo. Tá, peraí. Ó, a primeira lei da termodinâmica é essa aqui, ó. Delta U Deu- é igual a Q
menos o trabalho, certo? O que é esse ΔU? Esse ΔU é a variação da energia interna, certo? Variação da energia interna do gás. A energia interna do gás varia necessariamente quando a temperatura muda, tá? Então, se a temperatura aumentar, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminuir, a energia interna diminui, certo? E se a temperatura não mudar, a energia interna não muda, tá? Lembrando que quando a temperatura em um processo ela é constante, a gente chama esse processo de Isotérmico. 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 Beleza. Outra coisa, o que? Espera só um pouquinho. Abaixa um pouco, Ana, por favor. Ó, o que tem a ver com esse que aqui é a quantidade de calor. Então, esse que tem a ver com a quantidade de calor, energia térmica, que o gás troca com o ambiente, certo? E quando um gás ele recebe calor, a quantidade de calor, o valor que eu vou colocar aqui é positivo. Então, se o Qzão é maior que o zero, significa que o gás recebe calor, certo? E se o Qzinho é menor do que zero, significa que o gás perde calor, certo? Significa que o gás perde calor. Então, se o gás perder calor para o ambiente, fica negativo. Se ele ganhar calor do ambiente, fica positivo. Certo? Aí, peraí. Pode comer o outro. Botar aí não, tá não. Aí o trabalho, ele depende do quê? Essa letra aqui é trabalho. Trabalho sempre depende de você mover alguma coisa. Trabalho na física está muito associado com mover algo, tá? E o trabalho tem a ver com quando um gás ele se expande ou quando um gás ele se comprime. O trabalho ele vai ser positivo quando ocorre uma expansão. Então, quando o gás ele se expande, o trabalho ele é positivo, certo? A gente diz nessa situação que o gás realiza trabalho, ou o trabalho é realizado pelo gás. O gás realiza trabalho, ou o trabalho é realizado pelo gás. Agora, se o trabalho for negativo, é quando ocorre uma compressão. Então, quando alguém comprime um gás, a pessoa está dando energia para o gás na forma de trabalho. Quando um gás ele realiza uma expansão, o gás ele para se expandir, ele gasta essa energia realizando o trabalho, tá? Então, quando ocorre uma compressão, a gente diz: ei, Mariana, por favor, abaixa. Está atrapalhando. Ó, o trabalho negativo é uma compressão. Então, a gente diz o seguinte aqui: o trabalho é realizado sobre o gás. O trabalho é realizado sobre o gás. Ou O seja, trabalho é recebido, né? é trabalho recebido. Trabalho é realizado sobre o gás. Então, quando você comprime, você dá energia ao gás na forma de trabalho. O trabalho ele vai ser, aí vamos lá, outras coisas. Por exemplo, existe uma transformação nova chamada adiabática. Nessa transformação, a transformação adiabática, não há troca de calor do gás com o ambiente. Então, a troca de calor, ela é zero, certo? Então, quando ele falar de qualquer transformação adiabática, não há troca de calor. No trabalho,
eu tenho que tomar cuidado nas transformações isovolumétricas. Porque quando a transformação é isovolumétrica, também eu posso usar a palavra isocórica e também eu posso usar a palavra isométrica. São tudo sinônimos. Todas essas transformações aqui não têm variação de volume, tá? O volume é constante, então o trabalho ele é zero. Ou seja, sem variar o volume, o trabalho ele é zero, certo? E aí também tem uma observação que é o seguinte: nas transformações isobáricas, que são as transformações em que a pressão é constante, ó, pressão constante, tem um modo da gente calcular o trabalho, pressão constante. O trabalho ele é dado pela pressão, que é constante, vezes a variação do volume. Então, o trabalho é dado por essa fórmula, que é pressão, que é mantida constante, vezes a variação do volume. Nas outras transformações, que não são isobáricas, você vai achar o trabalho, certo? Ou seja, você tem um ponto aqui A, e o gás vai passar por um processo que vai aqui para o ponto B, certo? Nesse gráfico aqui, que é o gráfico de PV, pressão em função do volume. Se você quer achar o trabalho nessa expansão, ó, por que é a expansão? Porque o gás está indo para a direita. Ó. Ou seja, se o gás está indo para a direita, o volume está aumentando. O O trabalho é maior que zero. o volume está passando de V1 para V2, ó, então, aumentando o volume. Ó. Mas se você quer achar o trabalho, você vai ter que achar essa areazinha aqui, ó, embaixo do gráfico, certo? Então, no caso aqui seria um trapézio, mas a área, ou seja, se não é uma isobárica, você vai achar o trabalho através de uma área nesse gráfico PV. A área vai ser numericamente igual ao trabalho. Cuidado que, assim, para que o trabalho ele seja na unidade que é o joule, que é a unidade que a gente utiliza, porque tudo aqui é joule. Ó. Energia interna é em joule, o trabalho é em joule e o calor também é em joule. Só que algumas vezes o calor ele vai dar para a gente em calorias. E aí, em algumas questões, vai dizer assim, ó, considere uma caloria 4,2 joules. Às vezes ele vai dizer que é só 4, vai depender da questão, mas vai ter uma regrinha para... Sempre tem que transformar se não tiver. Porque assim, primeiro, não é sempre, você tem que deixar as mesmas unidades. Então, ou você deixa todo mundo em joule ou todo mundo em caloria. Em geral, a gente vai deixar todo mundo em joule. Então, geralmente, quando ele te dá uma quantidade de calor em calorias, a gente vai ter que transformar isso para joule. Porque você só vai colocar nessa fórmula da primeira lei coisas com a mesma unidade. Você não pode somar joule com caloria, tá? É Essa importante saber a fórmula do T igual a NR delta T. A mesma coisa do T igual a P vezes delta V. é bem parecida. Aqui, ao invés de colocar o P, ele coloca o NR. Mas assim, Não, é delta T. Não tem V. Então, em vez de colocar P vezes delta V, ele utiliza NR vezes delta T. A mesma coisa. hum, essa fórmula não é muito usada. Mas assim, ó, é importante você saber, por exemplo, essa fórmula aqui, ó, delta U, não é essa que vocês estão falando? Que acho que é 3 meios de NRT. Não, é não. É porque trabalho é P vezes delta V, né? Ou trabalho é N Sim, vezes R vezes delta T. Só que eu tô falando isso. pra ela que é a mesma coisa. É, não é importante não, Yasmin, essa fórmula aí. Não, não é questão não. É que o professor anotou. Não, mas não é importante. Eu estou dizendo que não é importante. Ah, tá. Agora, nesse gráfico aqui, o trabalho, ele tem que tomar cuidado, ó, porque para ele ser em joule, o volume precisa estar em metros cúbicos
E a pressão Newtons por metro quadrado. tem que estar em newtons por metro quadrado. Ou então em Pascal. Porque Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Tá? Então, quando você calcular essa área para calcular o trabalho, vai ficar assim, certo? Para ficar em joule, tem que ser Newton por metro quadrado por metro cúbico. Tá? E aí você tem, nessas transformações todas, você tem, basicamente, aplicar essa fórmula aqui. Ó. Aplicar essa fórmula aqui para resolver as questões. Certo? Não são tão difíceis, mas elas são importantes. Aí, tio, eu sou de geometria, só o função seno e cosseno, que é meio chatinho. Espera. Tô... Pois pronto, tio, bota as questões de seno e cosseno função. Tem função seno e cosseno entendeu do senhor? Tem. Pois coloca aí pra gente resolver, porque foram essas que os meninos não resolveram, né? Eles não resolveram. A gente resolveu até algumas, mas não resolvemos todas. Ó, vocês estão vendo aí a tela? Sim. Ó, primeiro, quando você tem uma, uma lei dessa, uma lei dessa aqui, ó, questão 6. Ele te dá que a pressão arterial varia com o tempo e ele dá uma lei aqui, ó. E aí ele pede, ó, a pressão depende do T. Aí ele quer que você determine a pressão mínima e a pressão máxima. Isso é a coisa mais fácil que tem. Porque assim, ó, o cosseno e o seno, o maior valor que um cosseno ou um seno pode obter é 1. E o menor valor que ele pode obter é -1, certo? Então, se você pegar esse cosseno desse troço todinho e fazer isso sendo 1, vai ficar 100 mais 20, fica 120. Essa seria a pressão máxima. E se você pegar esse cosseno desse mondrongo todinho aqui e colocar ele com o menor valor, que é -1, vai ficar 100 mais o 20 vezes o -1, fica -20. Então, 100 menos 20 fica 80. Então, isso aqui vai ser os valores máximos e mínimos da função. Então, numa função trigonométrica, que é uma função seno ou cosseno, que vai cair, existe essa coisa de você saber os valores máximos e mínimos. Isso é chamado de a imagem da função. Ou seja, tem a ver com o intervalo dos resultados. Ou seja, essa função ela não pode obter qualquer resultado. O máximo dela é 120, o mínimo dela é 80, certo? Então, isso é importante. Ele não pediu aqui, mas outra coisa que se pede quando você tem uma função trigonométrica é o período da função. É pi sobre 3 nessa. É, É o período nessa é pi sobre 3, porque eu ia perguntar para o senhor justamente isso, que era se era importante saber o período. é assim, geralmente é a segunda coisa mais perguntada é o período. Então, o período é 2π Sobre isso. o número que está dentro da função trigonométrica multiplicando a variável. No caso aqui é o 6. Então, fica π sobre 3. Mas, por exemplo, ó, uma questão boa sobre isso. Ó. Essa 7 aqui. Ó. Dá uma olhada nessa 7. Ó. Certo. Vocês dois, para ver se vocês dão uma olhada aqui. É pra fazer? É, só essa.
Meu período deu 12. Aí, de novo, é só fazer, tio, aquele negócio que você disse, né? É, Botar. não precisa ficar falando, não. Pode deixar Yasmin fazer também. E quando dá a resposta, a pobrezinha dá. Certo. Quanto é o período? Então, o período é 12. Mas por que que é 12? Pronto, acertei. Pronto. Deu certo. Bom, perfeito. Quanto deu? Tu já fez o resto? Não, ela tá fazendo agora. Qual é que é pra fazer, tio? Essa sete toda. Ele quer o Ah, período, o valor da temperatura máxima e o horário em que ocorreu essa temperatura. Ensina de novo como é que faz esse negócio de máximo e mínimo. Então, para saber o máximo, tu vai pegar todo esse cosseno aqui, ó, cosseno desse modrongo todinho, ou cosseno, ou se fosse o seno, tu vai substituir por 1, ou tu vai substituir por -1. Tu vai substituir pelos dois. Certo? Então, por exemplo, se tu trocar tudo isso aqui por 1, vai ficar, ó, 24 mais 3, ó, vai ficar 27. E se tu trocar tudo isso aqui por -1, vai ficar -3, ó, vai ficar 24 menos 3, vai ficar 21. Ou seja, essa função ela oscila entre o 21 e o 27. Então, 27 é o valor máximo e 21 é o valor mínimo. Então, a gente troca tudo isso aqui pelos valores máximos e mínimos, porque o cosseno e o seno também, o valor máximo deles é 1 e o valor mínimo deles é 1, é -1. Então, a gente tem que fazer essa troca, certo? Uhum, Entendeu? E aí a gente percebe, ó, que entendi. deu 27, que é o valor máximo, quando o cosseno disso aqui tudo foi quanto? Foi 1, ó. Porque como isso aqui é positivo, ó, quando esse cara aqui foi 1, ficou 24,3. Ou seja, para descobrir o horário em que a temperatura foi máxima, ou seja, quando ele quer saber o horário, ele quer saber o Tzinho. Você tem que saber, ó, cosseno de π vezes t sobre 6 mais π sobre 3. Isso aqui, ó, tem que ser 1. Ou seja, o cosseno desse mondrongo todinho aqui, que é essa parte aqui de dentro, tem que ser 1. Ou seja, para que aconteça essa temperatura máxima, que é de 27, todo esse troço aqui tem que ser 1, tá? E aí vem a pergunta: qual é o ângulo em que o cosseno, ou seja, cosseno de quanto vai dar 1, certo? 90. Não. Não, tá bom. Cosseno de 90 que é 1, certo? Verdade. Cosseno é na horizontal. cosseno é É zero de em Na 360. 360, né? horizontal. Ou seja, é zero, exato, é 0 e 360, e o cosseno vai estar bem para a direita e vai ser 1. Aí você diz, vai, Daniel, então, isso aqui, ó, π sobre 6, ó, πt sobre 6, mais π sobre 3, ou vai ser igual a 0, ou πt sobre 6, mais π sobre 3 vai ser igual a 360, que é 2π. Então, a gente tem que fazer desse jeito aqui. Só que o tzinho, que é o que eu quero achar, certo? Não faz sentido ser negativo. Então, aqui, ó, se eu passar esse π sobre 3 para o outro lado, para tentar achar o tzinho, vai ficar menos π sobre 3, ou seja, o tzinho vai ficar negativo aqui. Então, esse aqui não serve, ó. Você igualar esse a 0,
porque o tzinho seria negativo. Então, a gente vai resolver essa aqui de baixo. Aí, presta atenção na dica, ó. Presta atenção na dica, ó. Π sobre 6 vezes o t, mais π sobre 3 igual a 2π. Veja que, Repete por que que tu botou o 0 e o 2π? exato, ó, porque, presta atenção, o cosseno de quanto vai dar 1? Porque o que é que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o horário em que essa temperatura máxima ocorreu. A gente sabe que a temperatura máxima é 27. E a gente sabe que para essa conta aqui dá 27, esse cosseno desse troço todinho tem que ser 1. Então, eu quero descobrir qual é o ângulo em que o cosseno é 1. Tem mais de um ângulo. Então, a gente viu que o cosseno vai ser 1 no 0 radiano e no 2π radiano. Ou seja, aqui tudo tem que ser ou 0 ou 2π para que o cosseno seja 1. Só que não funciona o 0, porque se você for tentar isolar o tzinho aqui, esse cara vai para o outro lado e vai ficar negativo. E já esse aqui, eu vou tentar achar o tzinho aqui para descobrir quanto é que é. E aí, essa equação, ela fica mais fácil. Como, presta atenção, tem π aqui, tem π aqui e tem π aqui. Então, você pode cortar o π nas três situações. Ó. Nos três, logo, nos três. Então, vai ficar o t sobre 6 mais 1/3, porque quando corta o π aqui fica 1/3, vai ser igual a 2. Aí você faz o MMC, certo? 6 dividido por 6 dá 1, isso aqui vai ficar t. 6 dividido por 3 dá 2, vai ficar 2 aqui. 6 dividido por 1 é 6, vezes dá 12. Aí corta o 6 com o 6. E aí, t mais 2 dá 12. Aí o 2 vai para o lado de lá, ó. T vai ser igual a 12, menos 2 fica 10. Então, o tzinho vai ser 10, certo? Quando for o máximo. Mas calma aí, que presta atenção ainda, quem Tem diz que somar com 5, não? Para 5 horas da manhã. exatamente, eu já ia dizer isso, ó. Tem que tomar cuidado com essa pegadinha nessa questão. Ele quer o horário em que ocorreu. E o tzinho não é horário. Tzinho, ó, indica o tempo em horas decorridos após o início da medição. E o início das medições foram às 5 horas da manhã. Então, tzinho ser 10 significa que após 10 horas do início das medições, certo? A temperatura foi máxima. Só que o início das medições é 5 horas da manhã. Então, vai ficar 5 mais 10. Ou seja, vai ser, na verdade, às 15 horas do dia, certo? Às 15 horas, 3 da tarde, por exemplo, é que vai ser essa temperatura máxima. Entendeu? Não é às 10 Uhum. da manhã. Porque esse tzinho não é o horário do dia. Esse tzinho é a quantidade de horas após o início das medições. E se iniciou às 5, 10 horas depois de 5 horas, acaba sendo às 15 horas. Então, ainda tem que tomar cuidado com isso, certo? A questão, vamos lá, de geometria. Algumas questões de função, eu acho que vão ser desse estilo, certo? Vão ser questões contextualizadas, vão ser questões em que ele vai te pedir mais de uma coisa, ele vai te pedir período, valor máximo, valor mínimo, o horário em que ocorreu esse negócio máximo e tal, porque eles costumam perguntar muita coisa disso aí, certo? Mas quem entendeu isso aqui acaba fazendo tudo, certo? Eu posso pedir uma questão? Pode. A questão 3, que é parecida com essa. Questão 3. Depois faz a 16. Pronto, ó. Essa 3 aqui, ó, ela é ótima, certo? Essa daqui, ele não pede para você fazer em máximo e mínimo, não. Ele só diz o seguinte, ó. O número de quartos ocupados por um motel varia de acordo com o ano. Aí, o Q é o número de quartos e o X, ó, é o mês, ó. No qual X igual a 1 é janeiro,
x igual a 2 é fevereiro, e assim vai. X igual a 3 é março, e assim por diante. Aí a pergunta dele, em junho, em relação a março, quanto ao número de quartos ocupados? O que é que aconteceu? Ou seja, junho em relação a março. Junho aumentou o número de quartos em relação a março? Será que junho É só você substituir, vai tio, os dois? substituir? Exato. Ah, Funciona também substituir. Agora, em junho, é você substituir o x por 6. E março é substituir o x por 3, certo? Então, se você substituir o x por 6, vai ficar 150 mais 30 vezes o cosseno de π sobre 6 vezes o 6. Ó. Você está substituindo o x por 6. Ó. Só que 6 por 6 ó, vai cortar aqui e vai ficar cosseno de π. O π ele é 180. Cosseno de 180 é menos 1. E aí, menos 1 aqui vai ficar menos 30. Porque 30 vezes o cosseno de π. Cosseno de π é menos 1, então vai ficar menos 30. 150 menos 30, isso aqui vai dar 120. Ou seja, em junho, o número de quartos foram 120. Em março, você substitui o x por 3. Aí vai ficar 150 mais 30 vezes o cosseno de π6 vezes o 3. Ó. E aí vai ficar o seguinte, ó. O π por 3, ó, π é, quer dizer, isso aqui é 3. 3 por 6 vai dar 2. Então vai ficar π sobre 2. Só que π sobre 2, ó, é 90 graus. Ó. E o cosseno de 90, certo? É zero o cosseno de 90. Ah, eu ainda estou me confusa com isso. Então revisa direitinho. Certo? Esses ângulos mais básicos. Cosseno de 90 é zero. Então, se é zero, 30 vezes isso aqui vai zerar tudo. Então, vai sobrar só o 150. Ou seja, em março, o cara alugou 150 quartos. Então, junho, em relação a março, teve uma queda de 30 quartos. Ó. Ou seja, junho, em relação a março, teve uma queda de 30 quartos. Entendeu? Uhum. Entendeu? Yasmin, tu pediu a 16, foi? Foi. Qual é a 16? 16 de que página? É a última questão do TD. Tá, Pois, ó. eu também não entendi essa, tio. Ó, obter os valores reais de M, de modo que exista a igualdade tal. Aí ele deu a igualdade aqui, ó. Ó, o que você tem que perceber é que o seno de x, certo? Não importa qual x, ou seja, não importa qual ângulo. Ele existe um intervalo. Ele só vai ser no máximo 1 e no mínimo menos 1. Ó. Então, o seno de qualquer coisa é no máximo 1 e no mínimo menos 1. Ou seja, tem que ficar entre menos 1 e 1. Então, se ele está dizendo que o seno de x é 2m menos 5, e ele quer saber quais os valores de m para que esse seno exista, ou seja, para existir a igualdade, você vai trocar esse 2m menos 5 bem aqui, ó. Vai ficar 2m menos 5, aí vai ser menor ou igual, aqui, ó, 1, e aqui menos 1. Aí o que é que vai acontecer? Esse menos 5 ele passa para lá. Aí isso aqui agora, depois que você pega esse 2m menos 5 e coloca aqui no meio, isso aqui se chama uma inequação simultânea. Ou seja, é uma inequação no qual você vai resolver as coisas ao mesmo tempo. Certo? O que é que Eu podia fazer separado? podia? Claro que podia. Podia. Certo? Mas a ideia é assim, ó, se você passar o 5 para lá somando, você tem que passar para o outro lado também. Então vai ficar 2m, aí se o 5 for para lá, vai ficar 6, e se o 5 for para lá, vai ficar 5 positivo, ó, 5 menos 1 fica 4. Aí o 2, ele está multiplicando, ele pode dividir nos dois lados ao mesmo tempo. Então vai ficar 2, 4 dividido por 2 dá 2, e 6 dividido por 2 dá 3. Ó. Então, os valores de M
para que essa igualdade exista é entre 2 e 3. Que Certo? eu fiz normal e deu n maior que 3 e n maior que 2. Não, não tem como. Pois é. O meu nem deu isso, o meu disse que era Ó, 2,5 ou 2m 2. menos 5 menor ou igual que 1, tu joga para Ah, lá. é menor igual Porque que 1. é menor ou igual que 1 e é maior do que menos 1. Certo. Ó, dá n Daniel, menos... faz com as equações separadas depois. Então, eu tô fazendo agora aqui, ó. Ah, é porque eu usei o símbolo de igual. Pois é, aí aqui agora, aí fica, ó, ele é menor ou igual que 1 e 2m menos 5 é maior ou igual que menos 1. Ou seja, ele é menor do que 1 e ele é maior que menos 1. Aí passa o menos 5 para lá, então fica 2m maior ou igual que 4, ó, que ele vai somando, vai ficar 5 menos 1 dá 4, e dá m maior ou igual que 2. Ó. Só que tem que satisfazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele tem que ser menor ou igual que 3 e tem que ser maior ou igual que 2. Ó. Certo? Agora, cuidado se tu estiver resolvendo assim, ó, menos 1 menor ou igual que 2m menos 5. Porque se tu jogar o 2m para lá, vai ficar menos 2m. Se esse menos 1 jogar para o outro lado, vai ficar mais 1 menos 5. Aí vai ficar menos 2m menor ou igual. 1 com menos 5 dá menos 4. E quando você troca o sinal, você tem que inverter tudo, ó. Porque menos 1, quando é uma desigualdade, eu inverto tudo. Então, ficaria 2m. Aí, essa desigualdade, ela muda. E aqui ficaria 4. Troca o sinal daqui, inverte a desigualdade, troca o sinal daqui. Então, fica m maior ou igual que 2. Certo? Uma dúvida. Diga. O senhor acha que a 9 é uma questão boa de cair, envolvendo velocidade e tal? Não, não. É da Física. página 2. Isso, página 2. Cara, eu acho que é importante. Eu resolvi ela no vídeo que eu vou mandar para vocês. Mas eu acho que ela é importante. Porque, assim, nos anos anteriores, costumou cair uma questão que envolvia velocidade com essa parte aí. Até no livro tem uma, que se eu não me engano é uma vela que se move de um canto para o outro. Eu acho que é importante. Ela é de um nível difícil? É. Não é tão difícil assim. Eu vou mandar o vídeo para vocês. Mas eu acho que seria importante. E, tio, a 14 você pode fazer de física? Se a Yasmin não quiser nem outra questão. Qual 14? Passou, a 14. É. Que eu não entendi essa, da página 2 da mesma página que aquela. Eu Tá. achei foi engraçada essa questão. Então, vamos fazer ela aqui, ó. Certo? A gente pode até, inclusive, encerrar com ela, porque ela é muito boa. Eu resolvi não entender, mas vale a pena comentar ela. Porque essa questão, ela também aparece com muita frequência em provas, ó. Presta atenção que a gente tem. O cara tem 6 soldados. Só tem 6 soldados, certo? Ele tem 2 espelhos. Aí ele vai colocar o soldado tudinho aqui entre os espelhos, certo? E ele vai fazer, ó, um diretor de cinema vai fazer uma tomada, ou seja, ele vai filmar aqui por trás aqui, vendo também as imagens dos soldados, ou seja, o soldado na frente do espelho vai produzir imagens. E ele vai conseguir captar uma cena, ó, com 72 soldados, que aparenta ter 72 soldados. Ou seja, a gente sabe que uma das coisas que é associação de espelhos planos, ou seja, imagens múltiplas, quando você tem 2 espelhos planos e você coloca um objeto entre esses espelhos, certo? Você pode produzir diversas imagens do mesmo objeto, tá? Vai depender do ângulo entre os espelhos, certo? E tem uma fórmula, que é N, que é o número de imagens que vai ser produzidas para cada objeto, vai ser 360 sobre Maior que menos 1. menos 1, certo? Só que nessa questão, essa putaria aí,
Porque o cara coloca 6 soldados, são 6 objetos, 6 pessoas de carne e osso, tá? E o cara vai imprensar tudo aqui, ver um bocado de imagem e vai conseguir fazer uma filmagem com 72 pessoas ao todo. Ou seja, vai aparentar ter 72. E ele quer saber qual é o ângulo que o diretor de cinema deve colocar entre esses espelhos, certo? Você tem alguma ideia, Enzo, como a gente faz? Não, tio. Essa questão ela é clássica. A gente faz o seguinte, ó, presta atenção. Primeiro, das 72 imagens que estão aparecendo na filmagem do cara, certo? Você vai subtrair 6. Por quê? Porque 6 pessoas de carne e osso, certo? 6 são os próprios objetos. Então, 72 menos 6 vai dar 66. Ou seja, 66 imagens daquelas que a gente está vendo da filmagem do diretor são imagens virtuais, certo? Ou seja, eu vou tirar os 6 objetos e todas as outras imagens que as pessoas estão vendo são imagens virtuais, 66 imagens virtuais. Só que eu não posso pegar essas 66 imagens e colocar no lugar do N. Por que não? Porque o N, ele é o número de imagens formadas para cada objeto, certo? Essas 66 imagens, elas foram formadas, mas elas não foram formadas por um objeto, elas foram formadas por 6 objetos, porque existem 6 soldados entre os espelhos. Então, tu vai pegar os 66 e tu vai dividir por 6, para saber quantas imagens. Não, por que divide por 6? Porque são 6 soldados. Então, você vai dividir 66, que é o número de imagens produzidas, imagens virtuais, dividir por 6 para descobrir quantas imagens vão ser produzidas para cada objeto, que vai dar 11. 66 por 6 vai dar 11. Então, cada soldado desse, diante desses espelhos, tem que gerar 11 imagens. E aí, agora, você vai pegar essa fórmula e vai colocar o N sendo 11. Então, vai ficar 11, vai ser igual a 360 sobre alfa menos 1. Aí, passa esse 1 somando e fica 12, vai ser igual a 360 sobre alfa. Faz a cruzadinha, 12 alfa vai ser igual a 360. E passo 12 dividindo, então o alfa vai ser 30 graus. Então, o ângulo entre os espelhos vai ter que ser de 30 graus. Entendeu? Sim. Uhum. Então, essa questão ela é muito inteligente. Daniel, a ideia é sempre essa? Se ele te dá um certo número de objetos e ele diz que alguém conseguiu, com 2 espelhos, produzir um número bem maior, a primeira coisa é pegar esse número bem maior e subtrair do número de objetos. E depois você vai pegar essa quantidade total de imagens que vão ser formadas e você vai dividir pelo número de objetos para descobrir o N Daniel, disso. se tivesse só um soldado, aí mesmo assim eu ia fazer 72 menos 1. Sim, sim, se tivesse só um soldado, você faria isso, porque os 72 que você está vendo está incluindo esse soldado. Quando o cara disse que conseguiu uma tomada com 72 pessoas, nessa tomada, nessa filmagem que ele fez, apareceu todo mundo, inclusive o soldado. Certo? E nessa. E aí eu. Só que aí eu não ia dividir depois, né? Já ia ser 71 N. Já ia ser 71, exatamente. Então ia ter que dividir, porque é só um. Certo? Só quer encerrar com a 4, tio? Na página 5. Deixa eu ver aqui. Se o senhor não tiver feito com os meninos, mas se tiver feito. Então, essa aqui, você já viu aquela fórmula, não sei se vai cair, da área. Área no triângulo, que é 1/2 de um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo. Sim, sim. Então, basta você fazer. Se aqui é 150, ó, certo? Esse cara aqui é 30. Então, ele quer a área desse paralelogramo. Então, você traça uma diagonal e você vai fazer a área de 2 triângulos, ó. A área desse triângulo e a área desse aqui, ó. Então, a área desse triângulo aqui, ó, do triângulo, por exemplo, ABC,
vai ser 1/2, certo? Que 1/2 é como se fosse A vezes B vezes seno de θ dividido por 2. Só que eu prefiro colocar esse 1/2 na frente. Então, vai ser 1/2 vezes um lado, que é 5, o outro lado, que é 8, vezes o seno de 30. Aí, isso aqui é a área do triângulo ABC, certo? Então, vai ficar, ó, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 1/2 vai ficar 20. E seno de 30 também é 1/2. Então, vai ficar 10. Então, essa área aqui vai dar 10, ó, certo? Só que como são dois triângulos iguais, ó, esse aqui é igual a esse aqui, então a área do paralelogramo vai acabar sendo 20, ó, certo? Uhum, Beleza? beleza. Uhum. Então, assim, vocês vão se dar bem. Eu vou mandar o vídeo e depois vocês dão um jeitinho de assistir para poder dar uma olhadinha e essas questões, algumas questões que eu fiz, aquela nova que eu fiz de óptica, eu falei que tem velocidade e tal, ela é muito boa se olhar a resolução dela, porque tem chance de cair uma parecida, tá? Ok. Pois